Oi, gente, que bom poder estar continuando a nossa aula com vocês, né? A gente está vendo as questões demográficas do Brasil e o senhor resolveu partir daqui porque é importante, até para que a gente consiga fazer um link com o próximo slide. Esse vídeo é um vídeo bem mais curto, vai ter 2 slides, a gente parte desse que a gente já viu, mais 2 e acabou, tá bom? Então, a gente precisa destacar que a pirâmide etária brasileira, ela cresce porque nós temos uma taxa de fecundidade menor hoje. As mulheres, as famílias, elas estão tendo menos filhos, né? A taxa de fecundidade medida na mulher brasileira em torno de 1,9%. Isso faz com que essa pirâmide deixe essa posição e vai afastando o cume e criando a formação de uma coluna. Depois, com o passar do tempo, a gente pode perceber que pode ocorrer ali um processo que a gente chama de inversão, né? Como ocorre na Europa, como está ocorrendo na Europa. Por que é importante a gente destacar isso? A gente hoje vai falar sobre questão de ocupação. Porque existe uma outra maneira dessa pirâmide se mover, sabe? Assim, formar uma coluna ou inverter, que nada mais é do que as migrações. Porque quando tu tem uma pessoa que vem de um outro país para, no caso, o Brasil, você acaba mexendo na estrutura dessa pirâmide. É como se você pegasse um agente externo, colocasse ali, alargasse a base, e a base, então, ela altera esse ritmo de crescimento dessa pirâmide da população brasileira. As migrações têm esse papel, o senhor vai tirar aqui, vai sair da tela para facilitar. As migrações têm esse papel, então, primeiro, quanto constituir população, depois altera nos fluxos populacionais. No Brasil, nós temos períodos de migração que são importantes. As migrações do Brasil, elas têm períodos. Então, de 1500 a 1850, nós temos a migração ligada à exploração da cana-de-açúcar, né, que é chamada migração da mão de obra. Ela vem principalmente do continente africano para trabalhar aqui como mão de obra escrava. Isso vai até 1850. Por que 1850 é uma data importante? Porque a Inglaterra ela proíbe, né, o tráfico a partir da lei Eusébio de Queiroz, e esse tráfico acaba criando ali então a necessidade de substituir a mão de obra escrava, pela mão de obra assalariada. Desta forma, chega a colonização, principalmente dos italianos, porque já estavam aqui os alemães. É importante a gente destacar que os alemães eles vêm para o Brasil, mais para a região sul, para ocupar esse território, para ocupar essa região. Enquanto que o italiano vai mais para a região de São Paulo, principalmente para trabalhar nas lavouras de café. Nós estudamos todas as colonizações, né? Mas, infelizmente, a gente às vezes valoriza uma e desvaloriza ou estuda menos outras, né? E a grande beleza da população brasileira é justamente essa miscigenação, essa grande quantidade que nós temos de povos que formam essa nossa identidade. De 1824 a 25, os alemães, principalmente aqui em São Leopoldo, pertinho da gente, né? 1870 intensifica, oi, que dificuldade, intensifica a colonização e a vinda dos italianos. 1908, início da migração japonesa, né? A gente tem, principalmente na região sudeste, uma forte migração japonesa, formando assim, então, essa outra migração dita oficial. É importante destacar, né? Migração oficial. Existem outras migrações, que são migrações que vão ocorrendo conforme vai se deslocando as pessoas da Europa para o Brasil, tanto para trabalhar como para ocupar a terra. Então aí entre os poloneses, por exemplo, tem alguém de descendência polonesa? Deve ter, né? Entre os açorianos, né, os próprios portugueses, os espanhóis, lá principalmente nas regiões mais oeste, onde fazia fronteira com o território brasileiro. Por fim, em 1934, começa a haver uma mudança, né, nessa política de imigração. Então, o que a gente vai perceber na pirâmide brasileira? Ela começa a ser constituída quanto à migração do próprio Brasil, né? Lembra que o senhor falou para vocês que uma das belezas da população brasileira é a miscigenação? Então, aqui nós temos as bases da miscigenação, né? Uma rica cultura africana, uma rica cultura ameríndia, né, o nativo americano, uma rica cultura europeia, e em 1934, o que acontece? Quem é que está no poder em 30, a partir de 30? Quem é que está? Vargas, né? Então, de 1934 em diante, começa a restringir a entrada de imigrantes, ou seja, ele cria uma cota, né?
E aí, o que vai acontecer? Tu vai ter a formação, então, dessa pirâmide genuinamente brasileira. Quando a gente vai abrir de novo para a migração no Brasil? Essa migração sistemática, né? Porque migrações, elas ocorrem sempre, tá, gente? Todo momento chega gente para viver no Brasil, todo momento vai gente embora do Brasil. Então, o E de emigração, quando a pessoa vai embora, né? E imigração, quando ela vem. Então, todo momento acontece isso. Mas quando ela volta a ser sistematizada, agora, né, gente, com os chamados refugiados de guerra, principalmente os venezuelanos, os haitianos e também o pessoal lá do Oriente Médio, né, principalmente da Síria, acabam vindo para o nosso território, principalmente buscando aqui a paz, né, e melhores condições de vida. Dentro das migrações, é importante a gente destacar ainda que existe essa caracterização do Brasil. Então aqui eu escolhi dois filmes. Os dois filmes foram indicados a Oscar, né? O primeiro é o Central do Brasil. Já deu algumas vezes na TV. Eu acredito que vocês já devem ter visto ele em algum momento. Se vocês não viram, vale a pena. O Central do Brasil ele fala do Nordeste, né? Então o tipo de imigração que eu vou ter no Nordeste é um tipo de imigração diferente do que eu vou ter no Sul. Então, no central do Brasil, eu vou ter essa migração do Nordeste, principalmente para a exploração da cana-de-açúcar, e essa exploração, ela, infelizmente, ela perdura, né? Ela perdura, essa miserabilidade perdura por muito tempo. Que bom, né, que hoje em dia é bem diferente, a gente não pode cair naquela velha visão assim que a gente tem do Nordeste como lugar pobre, como lugar de miséria, como lugar de falta de oportunidades, porque não é. O Nordeste é uma das regiões mais ricas do nosso Brasil, é uma região que tem belezas naturais no seu litoral, é uma região que produz muito alimento com a irrigação, principalmente do São Francisco, mas o jeito que foi explorado a terra é um no Nordeste e o jeito que a terra é explorada na região Sul é outro. Na região Sul nós temos a imigração, então, alemã e italiana, e esse segundo filme aqui, chamado O Quatrilho, é um filme que conta ali uma questão ali da colonização. Então, eu não gosto muito desse filme, mas ele tem ali uma figura, né, da, das casas, né, do tipo de local que eles iam. Igualmente, né, o italiano, quando ele chega no Rio Grande do Sul, principalmente, o alemão, ele não vai ocupar as áreas melhores, né, ele vai ocupar a área de serra, montanha, locais que são mais difíceis para serem, ocupados, né, porque essa é a ideia deles, né. Enquanto que no Nordeste nós temos a colonização por exploração, por muito tempo foi assim, na região sul nós temos ocupação do território, não para exploração, mas para garantir a posse, exploração da posse, vamos dizer assim, certo? Espero que você tenha gostado. Continua fazendo a nossa aula ali, vai ter mais uma atividade, mais algumas coisinhas que são importantes. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso você tenha alguma dificuldade, por favor, só pergunta para o professor que o senhor te ajuda, tá bom? Certo, gente? Um beijo, fiquem com Deus.